Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um encontro de estudo da Palavra de Deus. É com grande alegria que nós damos início a essa atividade, sabendo que você está aí conectado conosco, buscando em Deus, na sua palavra, instrução ao seu coração, à sua vida, instrução sábia à sua família também. Deus seja louvado por este encontro, Deus seja louvado por esta rica oportunidade. Graças a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que participa conosco nesse encontro de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos meditar no Salmo 62, é um salmo de Davi também, é um cântico onde Davi começa declarando a sua confiança no Senhor. Mais do que isso, ele faz a sua pública profissão de fé, declarando que ele crê na existência de Deus e na possibilidade de confiar, de esperar no agir de Deus em seu favor. Ele decide crer, e ele decide crer no Senhor seu Deus. É um salmo onde ele exorta a nação a confiar em Deus também. Então eu quero chamar sua atenção para a leitura dos 8 primeiros versículos deste salmo, Salmo 62, você pode abrir a sua Bíblia aí, para acompanhar a leitura, para acompanhar essa reflexão bíblica. Eu vou ler aqui, você acompanha, e nós depois meditamos nesse precioso cântico de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando cometereis vós a um homem, todos vós para o derribares, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Se Deus ou de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, o meu Deus forte, rocha minha, meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Hoje estaremos meditando então nesse tema que Davi manifesta nesse salmo. Somente em Deus há esperança. Nós vamos verificar que a esperança de Davi por tempos melhores, por vitória sobre o inimigo, para vencer as adversidades da vida, vem na sua confiança no Senhor. Ele crê que Deus é aquele que merece a nossa confiança. Então ele deposita em Deus a sua esperança. Somente em Deus a esperança é o tema da nossa reflexão. E a primeira coisa que nós vemos é esse destacar da confissão de fé de Davi. Ele confia no Senhor. Ele confia no seu Deus. Ele não confia nas forças do seu exército apenas. Ele não confia na capacidade administrativa da sua mão, embora fosse um grande administrador e um grande rei. Ele não confia apenas nos recursos políticos, no reforço e na possibilidade das múltiplas alianças com outros povos. Ele não confia nos recursos financeiros, embora tivesse os seus cofres financeiros cheios, gordos, os cofres da nação bem abastados. Ele está dizendo
que a confiança de um povo, a confiança de uma pessoa, a confiança de um pai, de uma mãe, no sucesso da vida, no suprir das necessidades que a vida às vezes nos traz, ela deve ser depositada no Senhor. Depositada no Senhor. Esperança somente em Deus, é o que Ele nos diz. Junto a esse texto que nós lemos, somente em Deus a minha alma espera. E espera de que forma? Segundo o versículo 1, espera silenciosamente. Silenciosamente. É aquela espera que não reclama, que não murmura, que não se desespera, mas que pacientemente espera em silêncio, sabendo que Deus vai se manifestar no momento certo, no tempo que Ele desejar, fazendo, agindo, respondendo a sua prece, a sua oração, agindo e intervindo em nosso favor nas circunstâncias da vida, no momento certo que Ele já determinou para agir. Às vezes a nossa espera pelo Senhor não é a espera silenciosa, é a espera das reclamações, das murmurações. É a espera em meio ao choro, é a espera em meio à reclamação, em meio ao descontentamento, achando que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus tem demorado muito para fazer, ou que Deus de alguma forma não está ouvindo a nossa prece, porque não está fazendo do nosso jeito, no tempo que a gente espera, da maneira como a gente gostaria. A espera de Davi não, meu irmão, minha irmã, é a espera silenciosa, é a espera que expressa confiança em Deus. Eu aguardo, silenciosamente. Já coloquei diante de Deus a minha prece, já manifestei diante do Senhor as minhas preocupações, as minhas lutas. Já confiei nas mãos de Deus os meus sonhos e projetos. Agora eu aguardo dele, aguardo em silêncio, sem murmurar, sem reclamar, sem exigir nada, sem determinar nada, mas esperando silenciosamente, na confiança e certeza de que Deus é aquele que está agindo, e há de agir com o seu poder, há de agir com o seu amor, há de agir com a sua compaixão em favor da minha vida, buscando responder satisfatoriamente a minha prece. Ele tem para mim o melhor, por isso eu espero e espero silenciosamente. Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós manifestamos ao Senhor a nossa confiança, ela deve ser essa confiança que sabe esperar, pacientemente, silenciosamente, sabendo que Deus há de agir em nosso favor. Segunda grande verdade desse texto é que a esperança de Davi é depositada em Deus e somente em Deus, e ele espera de Deus a sua salvação. Dele vem a minha salvação, diz o final do versículo 1. Ele é a minha rocha, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha, diz o verso 2, ele é a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei muito abalado. É aquela esperança que vem da certeza de que a nossa vida está firmada na rocha, que as nossas edificações, que as nossas ações, que as nossas atitudes está firmada na rocha. Como firmar as nossas atitudes e ações na rocha? A Bíblia nos ensina, pela boca do próprio Jesus Cristo, nosso mestre, que o sábio é aquele que edifica sobre a rocha. E edificar sobre a rocha significa ouvir as palavras de Deus e praticá-las. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, diz o Senhor Jesus, junto ao Sermão do Monte, é como o sábio que edifica sobre a rocha. E há de surgir as inundações, e os ventos hão de soprar, e bater com ímpeto contra a edificação, contra a casa. Mas ela não será destruída, não será arruinada. As enchentes, as águas vão subir, as ondas vão bater com força, mas nada a abalará. Então Davi traz também essa certeza.
A certeza de que a vida ela pode ser tomada por dificuldades, por lutas, por tempestades, por momentos incertos, por ações, por reações, por circunstâncias que ameaçam a solidez e a continuidade dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Exatamente pela fabilidade ou a possibilidade de fabilidade dos projetos humanos e pela fragilidade da vida humana. Então Davi sabe, ele tem que esperar não na capacidade das mãos humanas, na inteligência que o ser humano tem, não apenas na sua habilidade de estruturar bem um projeto e de agendar bem as ações nas atividades, nos eventos da vida. Mas Davi sabe que ele deve estar com a sua esperança depositada no Senhor. Somente em Deus há esperança, porque Deus é Deus. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele criou todas as coisas para a sua honra e glória. Ele reina soberanamente sobre todos, acima de todos. Ele conduz a história. E Ele é aquele que ouve a nossa prece para nos ajudar, para colocar em nosso favor o seu poder, a sua graça. Então ele espera no Senhor silenciosamente, porque sabe, de Deus há de vir socorro, de Deus há de vir saída, de Deus há de vir salvação. Cabe a mim me firmar na palavra de Deus, conhecê-la e praticá-la, para que eu possa firmar as minhas ações e saber que o Senhor vai me conduzir e nele vai repousar a certeza de que serei salvo, serei socorrido nos tempos difíceis da minha vida. Aqueles que ouvem, aqueles que praticam a palavra de Deus, constroem sobre a rocha, e sobre a rocha eles podem enfrentar dificuldades, mas não vão ser abalados. É o que nos lembra o versículo 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Não quer dizer que eu não vou passar por dificuldades, que eu não venha viver necessidades, que eu não tenha que atravessar o tempo da adversidade, o tempo da aflição. Não quer dizer que eu terei sempre respostas para os questionamentos da vida, e nem quer dizer que os meus planos sempre vão acontecer, pode ser que não aconteçam. Mas quer dizer que eu estarei firmado na rocha que dá firmeza, dá resistência para também resistir aos tempos adversos. Se o Senhor é o alicerce, e se Deus de fato é bom, a estrutura da vida não se abala. Assim, firmados em Cristo, não seremos abalados pela pandemia, por exemplo, que traz tantas incertezas ao coração humano, que manifesta pavor de morte aos vivos. Não seremos tão abalados assim por aquelas situações que nós desconhecemos, por aquelas circunstâncias que pedem de nós mais do que a gente pode dar. Davi traz uma certeza, ele viveu tempos difíceis, ele viveu tempo de lutas, ele passou pelo vale da sombra da morte nas suas batalhas. Ele enfrentou inimigos com estratégias diferentes que, quem sabe, possam ter surpreendido o grande rei Davi, o grande estrategista militar, nas suas batalhas. Mas ele sabe que nunca foi surpreendido o Senhor seu Deus. E sempre pôde ajudá-lo. E no tempo em que as suas pernas se abalavam, e os seus joelhos se chocavam uns com os outros, no tremor da batalha, da incerteza da vida, mesmo ali, a sua firmeza, a sua base, a sua rocha, era o Senhor seu Deus. A obediência à sua palavra, o cumprir dos seus propósitos, lhe dava possibilidade de transpor os obstáculos, de vencer as batalhas, de passar pelos tempos adversos, sem viver as ruínas. Então, Davi mantém a sua esperança no Senhor.
diante das dificuldades da vida. Porque ele sabe o quê? Que a sua esperança no Senhor não será abalada. A esperança em Deus, porque Ele responde à nossa confiança. Versos 8. Confiai nele, ó povo meu, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A nossa esperança no Senhor, diz Davi, encontra sempre resposta. Deus corresponde à confiança do seu povo. Deus contempla no coração a fé e pode nos assistir. Eis o desafio para a nossa esperança: esperar somente no Senhor. Esperar no Senhor em todo o tempo. No tempo da adversidade, no tempo da luta, no tempo da incerteza. No tempo em que o medo e o pavor, quem sabe, quer tomar conta da nossa alma. Esperar no Senhor com a confiança daqueles que se fundamentam na rocha, que se guiam pela sua palavra, que observam-lhe os mandamentos, que seguem pelo caminho que Deus preparou, apontou, aplanou com as mãos para que pudéssemos andar por eles. Esse é o desafio de Davi ao coração do povo. Neste cântico de uma exortação à confiança no Senhor, independente das circunstâncias. Ele vai dizer: derramai perante ele o vosso coração. Porque há cuidado de Deus para vos socorrer, para vos assistir, para preparar em favor de vós o melhor. Não importa, meu irmão, minha irmã, como vem sendo a sua vida, o que tem desafiado a existência da sua família, a persistência, perseverança do seu casamento. Não importa se a sua alegria está sendo ameaçada por alguma circunstância da vida, se o seu sonho, se o seu projeto está enfrentando lutas, barreiras para se concretizar. Não importa se você descobriu agora que você não tinha todas as respostas e que mesmo os seus planos, projetos bem feitos, se tornaram planos e projetos frustrados, porque você não sabia das circunstâncias que estavam por vir. Foi pego de surpresa. Não importa se algo está tirando de você a esperança. Davi está dizendo: em Deus há esperança para aquele que nele confia. Por isso nós buscamos ao Senhor e buscamos de forma silenciosa, aguardando o agir de Deus, porque Deus é aquele que se move na nossa direção, é aquele que age em nosso favor, é aquele que estende para nós as mãos, é aquele que contempla no nosso coração a confiança, a fé, e sempre terá uma resposta satisfatória à nossa prece. Por isso, Davi nos desafia a buscar o Senhor em todo tempo, em toda situação, em toda circunstância, a derramar perante Ele o nosso coração e a esperar pelo socorro das suas mãos. Somente em Deus há esperança para você, para o seu sonho, para o seu projeto, para a sua vida, para a sua casa, para o nosso país, para a nossa cidade. E é por isso que nós vamos nos colocar em oração, rogando de Deus cuidados, rogando de Deus socorro, rogando de Deus salvação. Como Davi menciona, há um jeito, há uma saída sim, que vem do coração de Deus, do agir de Deus em nosso favor. Feche os seus olhos, nós vamos orar, para que Deus nos coloque no caminho certo, para que Deus firme os nossos pés sobre essa rocha da sua palavra, da sua revelação, do seu ensino, da sua instrução para nós, tirando dos nossos pés de lugares escorregadios, confiados em nós mesmos, numa força política, numa rede de relacionamentos, numa conta bancária, num título, numa posição social. Porque essas são situações e circunstâncias que podem não nos valer, que podem trazer ruína aos nossos projetos.
quando assolados pelo vento, ou pelas inundações, ou pelas noites escuras de alma, e tomados pela escuridão não sabemos aonde ir. Mas a luz de Deus que brilha sobre nós, é a luz de Deus que brilha na nossa vida, no nosso caminho, para nos conduzir na direção segura, para nos ajudar a identificar os erros, as falhas, a viver as correções, as mudanças, as transformações, as conversões que Deus quer que vivamos, para que possamos ver o agir de Deus, o agir que mantém viva a nossa esperança. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos colocar a sua vida e a minha, a igreja do Senhor, o povo do Senhor, que o serve, que o adora, para que venha de Deus o agir precioso que nos conduz vitoriosamente em Cristo. Pai Celestial, nós estamos diante de um texto onde o salmista Davi nos lembra de que a nossa confiança tem que ser depositada única e exclusivamente em Ti. Na nossa humanidade, nós às vezes nos enganamos, e em razão do nosso engano nos frustramos com sonhos, com projetos, com enfrentar de lutas, de desafios, achando que podemos vencê-los por nós mesmos. Pela rede de relacionamento que temos, pela posição que ocupamos, pelos títulos, pela capacidade, pelo conhecimento da nossa mente. Mas Davi, ó Pai, sendo o rei de Israel, sendo um grande estrategista militar, ele sabe, a nossa esperança é uma esperança que deve ser colocada somente, exclusivamente em Ti. O realizar de sonhos e projetos, o vencer das lutas, o transpor dos tempos adversos, o enfrentar das tempestades da vida, só é possível quando esperamos no agir da Tua mão sobre nós, e colocamos diante do Senhor a nossa vida, e buscamos a Tua face, e derramamos diante do Senhor o nosso coração, e confiamos nas Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas lutas, e rogamos do Senhor, ó Pai, sabedoria diante das incertezas da vida. Porque o Senhor é Deus que contempla a confiança dos Teus servos, por isso ouve nos céus a prece de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas, de cada coração que, assim como Davi, confia e espera silenciosamente em Ti, para responder-lhes a prece, para prestar-lhes o socorro, para suprir a necessidade, para dar a companhia que anima, que fortalece, que revigora, que alegra o coração, para trazer a palavra do bom conselho, que aponta o caminho seguro, o caminho certo, o caminho de bom resultado para nós. Que a nossa vida de fato esteja firmada, ó Pai, na rocha do ouvir e do praticar a Tua palavra. Possamos conhecê-la e trazê-la para dentro da nossa vida, trazendo para a nossa casa os bons conselhos do Senhor, para aquele pai, para aquela mãe que quer instruir os seus filhos e cuidar deles e guardá-los nos Teus caminhos. Dê sabedoria ao Pai para aqueles que precisam tomar as decisões no trabalho, na família. Dê sabedoria, dê temor e tremor diante do Senhor para os nossos governantes, nas suas ações, nos seus projetos, que não se esqueçam de Ti, que não se esqueçam daquilo que o Senhor confiou às suas mãos, mas que busquem, ó Pai, no próprio Deus, a capacidade e a possibilidade para realizar aquela obra que o Senhor confiou às suas mãos para fazer. Zelando pelo bem da nação, zelando pelo cuidado de cada cidadão, zelando pelo vencer das crises, zelando, ó Pai, pela ordem, pelo progresso, pela paz da cidade, sabendo, ó Pai, que devem correr essa carreira que o Senhor lhe propôs, mas não
corrê-las sem a confiança dos seus corações sendo depositadas no Senhor, sem buscar do Senhor a capacidade para cumprir bem a obra que o Senhor espera de nós. Abençoe a tua igreja, que tem o papel de proclamar a tua palavra, de viver o teu evangelho, de ser o braço do Senhor que se estende, de falar, ó Pai, do teu amor, da tua grandeza, da tua salvação em Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos, de cumprir, ó Pai, os teus mandamentos, sendo o agente de Deus que leva luz às trevas, que se torna o sal da terra, para evitar o apodrecimento das mentes, dos corações, envolvidos nas corrupções da vida, na inclinação do pecado, no envolvimento do mundo tenebroso, e quem sabe até, ó Pai, envolvidos nas artimanhas do maligno, nas artimanhas do diabo, que querem destruir a nossa vida e querem roubar de nós a esperança. Ouve o coração de cada irmão, de cada irmã que clama e que, exortados por Davi, manifesta a sua confiança em Ti. Que exista resposta do Teu altar a cada prece, a cada pedido, a cada oração feita. Venha do Senhor, ó Pai, suprir de todas as coisas, manifeste sobre nós o Teu amor, a Tua compaixão também, e seja na nossa vida glorificado o Teu nome. Assim como Davi ergueu os seus lábios, abriu os seus lábios e ergueu a sua voz para proclamar, ó Pai, de que vale a pena confiar em Ti e esperar no agir do Senhor em seu favor. Que a Tua igreja assim proclame, honra e glória ao Teu nome, anunciando, ó Pai, ao mundo os Teus feitos, sobretudo o Teu amor grandioso, manifesta por nós na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Seja gracioso e nos abençoe, estenda para nós as Tuas mãos e dê resposta à prece sincera e confiante dos Teus filhos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Ele tenha a confiança do seu coração, que Ele receba os louvores dos seus lábios e que o agir de Deus seja um agir que sempre nos mantenha viva a esperança, por saber que Ele trabalha em nosso favor, de que Ele se compadece de nós, de que Ele ouve a nossa prece, e Ele dá resposta à fé que contempla nos nossos corações. Que a noite seja de paz, que seja de bom descanso, de renovo de forças, que o restante de semana seja um momento de bons resultados, no exercício da nossa fé, no agir de Deus em nosso favor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pela sua companhia. Mantenha no Senhor a sua esperança e que dele venha bons resultados. Pela bondade, pela compaixão, pela graça que há de se manifestar de Deus em favor da nossa vida. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma o Senhor as obras das nossas mãos, é a oração que temos, é o desejo do nosso coração para o seu coração. Deus te abençoe sempre.